Oi, pessoal, respondendo então essa pergunta da caixinha, hoje eu vou responder 3 perguntas. Então a primeira, eh, o Senhor ele fala que no livro de Abraão e para Moisés, ali como está bem claro no livro Vem Segue-me, que o Senhor ele tem um cronograma para todas as coisas, né, a criação não aconteceu do nada, não foi um acidente, não foi algo que se perdeu o controle e aconteceu, não, houve todo um preparo, todo um processo, todo um encaminhamento para que isso acontecesse e por dentro desse cronograma, né, que o senhor ele tem, aliás, vários líderes já falaram disso, Elder Scott, Elder Neil A. Maxwell, Elder Bruce R. McConkie, próprio presidente Oaks e vários outros líderes falaram que o senhor ele tem um cronograma, a gente entende que a própria restauração aconteceu de acordo com isso, né, o senhor ele preparou um caminho, o próprio Isaías, ele fala, né, também no Velho Testamento de que o Salvador ele viria no meridiano dos tempos. Como que ele sabia disso? Como que ele sabia quando que seria o meridiano dos tempos? É porque o Senhor ele tem um cronograma e o Senhor ele age de acordo com isso e ele prepara um caminho. A própria estrela de Belém, por exemplo, para que ela tivesse lá no momento exato, no momento do Salvador, né, que ela servisse de também como uma testemunha e que o Salvador ele havia chegado ao mundo. A gente sabe como é que funciona o cosmos, uma estrela não aparece do nada, então o Senhor ele colocou aquela estrela no momento certo, no lugar certo, para que quando chegasse o momento exato do nascimento do Salvador, ela aparecesse e brilhasse. Alguns cientistas dizem que provavelmente foi uma supernova. Se você estudar o que que é uma supernova, você sabe que isso não acontece todos os dias, do dia para a noite, e não é assim simplesmente uma estrela aparecer e brilhar, tem uma ordem no cosmos. Então, para que aquela estrela brilhasse, foi preciso que um certo tempo atrás, lá no momento da criação, ela fosse colocada em determinada órbita, determinado lugar, para que então, em determinada data, momento, ela então brilhasse, acontecesse. Então, o que acontece? O Pai Celestial não é mágico. Às vezes as pessoas acham que é só pegar uma varinha de condão e pum, tá aqui a tua bênção. E não é assim. Muitos líderes já deixaram claro que o Senhor ele tem esse cronograma e as coisas precisam acontecer passo a passo, né, no processo do Senhor, no seu próprio e devido tempo. Então, isso inclui também o tempo que Ele sabe que é melhor para nós. Muitas vezes os membros da igreja também pensam: "Ah, eu estou dando o meu melhor, eu estou orando, eu estou fazendo tudo que eu posso e a bênção que eu quero não vem". Aí a gente tem que perguntar para o Senhor: "Senhor, está de acordo com o teu tempo? Isso aqui realmente vai ser melhor para mim? É da forma eu estou preparado no nível que eu deveria estar para receber essa bênção? O que que vai acontecer na minha volta? As pessoas que estão, na minha volta vão ser influenciadas por isso? O que que vai acontecer?". E também uma coisa que Abraão deixa bem claro, que o Senhor ele sempre vai tentar preservar o nosso arbítrio. Se tal bênção que a gente quer tanto, talvez lá na frente vai dar problema, o Senhor ele vai tentar dizer pra gente: "Ó, espera aí, isso daqui a longo prazo, isso daqui não vai ser uma bênção para você. Repensa". E se a gente parar para pensar, cada vez que a gente teve alguns problemas, algumas tretas, o Senhor de alguma forma, né, o Espírito Santo ele tentou dizer pra gente: "Ó, espera aí, não é assim". Mas às vezes a gente vai, insiste, a gente esquece do Senhor, a gente vai lá e pega o que a gente quer e aí vem as consequências depois. Então a gente tem que lembrar que nem sempre o não que o Senhor ele nos fala, ou espere que o Senhor também ele nos, né, às vezes o Senhor ele fala: "Espera aí, espera um pouquinho, não é agora". Às vezes nem sempre é porque o Senhor ele é malvado e ele não quer abençoar seus filhos ou que ele esqueceu da gente e a gente é menos importante. Não, é que o Senhor ele conhece o todo, a gente só está vendo agora a mortalidade, o Senhor ele aonde Deus ele está, ele é onisciente e onipresente. Então para ele o passado, o presente e o futuro está diante dele. E por ele estar diante dele, ele sabe o que que é melhor para nós. Ele também nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos, porque Deus ele lembra, ele sabe muito bem quem a gente era lá na existência pré-mortal, e ele sabe as nossas, debilidades, as nossas fraquezas, ele sabe os nossos pontos fortes, ele sabe a melhor maneira onde a gente pode ser encaixado para cumprir o propósito da nossa criação aqui na Terra e ajudar a construir o reino. Então, muitas vezes, o não quer dizer que o Senhor ele não se importa ou que a gente está fazendo, algo errado. Às vezes, o que que eu estou fazendo de errado? O Senhor me fala, às vezes, só não é o tempo do Senhor e a gente tem que conversar com ele e dizer: "Ó Senhor, por favor, me fortalece para que eu possa, chegar no nível que eu tenho que chegar, que eu isso vai ser realmente uma bênção para mim, que eu vou realmente, isso vai abençoar as pessoas à minha volta, as pessoas que eu tiver contato".
e preserva o meu arbítrio, que no final a gente sabe que o nosso arbítrio é muito importante. O Senhor, ele jamais vai tirar isso de nós ou vai infligir o arbítrio de outra pessoa para dar para a gente o que a gente deseja. Isso não acontece. E falando sobre isso, então, o presidente Oaks, ele deu um discurso bem famoso que fala a respeito do tempo do Senhor, e ele falou várias vezes sobre esse assunto em vários devocionais, em vários momentos. Vários outros líderes também falaram a respeito disso, né, do tempo do Senhor. Mas tem um trecho aqui que o presidente Oaks, ele falou que eu achei legal compartilhar, vocês vão entender por quê. Ele começa dizendo que a seção 64 de Doutrina e Convênios, né, que as minhas palavras são certas e não falharão. Todas as coisas devem acontecer no tempo do Senhor. E aí ele menciona Elder Neil A. Maxwell, que fala que a questão para nós é confiar em Deus o suficiente para também confiarmos em seu tempo. Se pudermos realmente acreditar que Ele tem o nosso bem-estar em mente, não podemos deixar que seus planos se desenrolem da maneira que Ele achar melhor. O mesmo se aplica à segunda vinda e a todos os assuntos em que nossa fé precisa incluir a fé no tempo do Senhor para nós pessoalmente, não apenas em seus planos e propósitos gerais. Eu gostei bastante disso. Então a gente tem que, quando for conversar com o Senhor, quando a gente for ao templo, quando a gente tiver os nossos momentos que a gente está ponderando sobre as nossas questões aqui na mortalidade, a gente tem que perguntar, Senhor, como que a minha fé pode crescer através disso? O que que eu preciso aprender? Quem que eu preciso me tornar? Quais os pontos que eu preciso olhar um pouquinho mais aqui? O que que você quer que eu faça? Né? E aí, então, ele deu um exemplo que eu achei legal, esse exemplo. Ele falou assim, a revelação contínua é o meio pelo qual o Senhor administra o seu tempo. Então, revelação contínua, isso quer dizer que a restauração ainda está acontecendo nos nossos dias, e por isso que a revelação é contínua, porque a restauração ainda está acontecendo. E precisamos dessa direção revelatória. Por exemplo, aí olha só que legal, muitos de nós, e ele está dizendo isso em 2002, muitos de nós, ou dos nossos descendentes, sem dúvida participaremos do cumprimento das profecias sobre a construção da cidade de Nova Jerusalém, conforme está registrado na seção 84 de Doutrina e Convênios, né, que será construída. E ele diz então, mas neste tempo, o tempo de quando isso vai acontecer, não é nosso, mas sim do Senhor. Não seremos aprovados nem abençoados para preparar o terreno ou lançar os alicerces desse grande projeto, até que o Senhor diga que chegou o momento. Nisto, como com todas as outras coisas, o Senhor procederá em seu próprio e devido tempo e à sua própria maneira. Preparamo-nos da maneira que o Senhor nos orientou. Mantemo-nos prontos para agir no tempo do Senhor, e Ele nos dirá quando for a hora certa de darmos o primeiro passo. Por ora, concentremo-nos simplesmente nas nossas próprias designações e no que nos foi pedido para fazer hoje, em nossa vida individual e na igreja. Nisso também nos lembremos da promessa do Senhor, conforme está na seção 88 de Doutrina e Convênios, de que eu apressarei a minha obra no seu tempo. Então, as pessoas que não aceitam a revelação contínua, às vezes se metem em problemas por fazerem as coisas cedo demais, tarde demais ou demorando demais. E então nós precisamos pensar sobre isso. Quando você tiver um momento, pega a sua bênção patriarcal, dá uma lida, dá uma estudada. Quando você puder, vai ao templo com essas questões em mente e lembra isso que ele falou. A gente tem que saber quando é o tempo certo para agir, a maneira certa do Senhor. Não somente saber qual é a maneira certa de agir, mas também o tempo certo para agir. E esse tempo inclui saber se é cedo demais. Às vezes o tempo pode passar muito e se tornar tarde demais. E às vezes também a gente pode demorar muito durante essa preparação e o tempo passa. Então, por isso que é preciso fazer de acordo com o tempo do Senhor, e aí as coisas chegam no momento que elas têm que chegar. Isso inclui, às vezes, também, mais, talvez até mesmo chegada de filhos, às vezes casamento. Eu sou uma que, por exemplo, eu já estou numa idade que eu já, tecnicamente, já passei da idade de casamento dentro da igreja. Mas por que eu fico calma sobre o assunto? Porque o Senhor sabe que sempre foi o meu desejo e eu sempre procurei estar no lugar certo, ser uma pessoa certa e fazer o que era certo. Se não aconteceu, aí o Senhor vai me dizer um dia por quê. Vamos para a próxima pergunta.